Pessoal, eu quero falar agora de um outro assunto que gerou bastante debate e que promete trazer muita discussão ainda. Para que beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida tenham acesso à energia por meio de painéis solares, a Agência Nacional de Energia Elétrica disse que os custos serão pagos por todos os cidadãos brasileiros, porque o impacto anual com essa medida pode chegar a R$1 bilhão. Gani, eu queria ouvir você sobre a possibilidade, então, da conta de energia de todo mundo subir para que parte de uma população tenha acesso a determinado benefício. Não existe almoço grátis, Evandro. Você sabe que o intelectual Thomas Sowell, o grande intelectual norte-americano, ele disse que a primeira regra da economia é a escassez. E a primeira regra da política é esquecer a primeira regra da economia. Mas, na cabeça aí do governo do PT, existe dinheiro abundante para tudo, né? Significa que se algumas pessoas estão tendo as suas contas de energia de graça, não sendo pagas, alguém está pagando por isso, tão simples quanto isso. Se enquadra em mais uma medida populista desse governo. Você acha que é uma medida populista, Fábio Piperno, que todos possamos garantir que, de alguma forma, pessoas que não tinham acesso a esse benefício ou que não tinham acesso ao lar possa fazer isso e, por exemplo, com painéis solares garantindo a energia? Fico imaginando o seguinte, 1 bilhão essa conta, né? Uhum. Não, 1 bilhão. Vamos imaginar que o governo... Você tem duas formas, então, de cobrir esse custo. O governo vai lá, tira do caixa dele, de alguma forma, incrementa o programa com mais 1 bi. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade, vamos imaginar, então, que o governo, de fato, resolva fazer um rateio desse 1 bilhão por toda a população. Do mesmo jeito que acontece num condomínio, por exemplo. Isso, né? Quando você vai fazer uma reforma, você vai lá e faz um rateio entre todos os moradores, todo mundo contribui para que todos possam ter determinado benefício. Isso. Mas aí a gente está falando de um benefício para aqueles moradores daquele local. O país todo, então, vira um grande condomínio para arcar com esse 1 bi. Sim, mas nem todos vão usar esse benefício. Não, exatamente. O que difere de um condomínio, por exemplo. Isso, vira lá um condomínio para que aquela parcela de pessoas com muitas necessidades, então, possam receber esse benefício. Ora, de alguma forma, todas as populações que moram, por exemplo, em condições bem dignas, elas já recebem algum tipo de benefício que também é pago por esse andar de baixo. Por exemplo, se um gestor público ele tem um dinheiro limitado para fazer um asfaltamento, ele vai optar por um bairro bom, que lhe dê visibilidade, ou ele vai optar lá pela periferia, pelo fim do mundo? Até por influência política, ele vai optar pelo bairro bom. É assim. Não estou dizendo que tenha que ser assim. É assim. Então, o governo vai pegar, provavelmente, e fazer com que todo mundo ajude dessa vez. E você concorda com isso? Eu concordo. Eu concordo. E até porque imagina que o Brasil tenha uns 100 milhões de contas de luz. De, enfim, residências, empresas e tal, de pessoas ou empresas que paguem energia elétrica. Se divide 1 bilhão por isso aí, não dá alguns centavos. Piperno, mas é aumento de carga tributária no final das contas, porque o bolo é o mesmo, você está simplesmente... Só que essa conta é muito pequenininha para um benefício que vai ajudar muita gente. Fala, Gustavo Segre, haveria outra forma de então ajudar essa população sem onerar uma outra parte aqui? Lógico. Como? É muito fácil. Muitas vezes a gente está num restaurante, quando sai do restaurante tem alguém pedindo dinheiro. A diferença entre uma proposta e outra, eu dou o dinheiro se eu quero. Seria a mesma coisa que a pessoa que está no restaurante me obrigue a dar dinheiro para ela. Por que eu deveria dar? No caso que menciona Piperno, eu adoraria que, sabe como poderíamos conseguir 1 bi? Com menos benefícios dos políticos, menos funcionalismo público, menos viagens do presidente e a primeira-dama para um monte de lugares caros. Menos aí a gente consegue... benefício para o agro. Mas o agro gera, a viagem do presidente não. Outro exemplo. Imaginemos que precisamos terminar com a pobreza. E tem alguém, o Piperno, que tem guardado 10 milhões de dólares. Puxa vida. E temos 10 milhões de pessoas pobres. Pegamos $1 de cada 10 milhões de Piperno e entregamos para cada um dos 10 milhões de pobres. Resolvemos a pobreza? Não. Qual a vantagem dessa questão? Nós vamos ter mais um pobre, que é o Piperno. Tinha dinheiro e agora não tem mais. Quando nós estamos falando de, por exemplo, essa geração de energia, que é uma energia que permite recuperar o investimento mais fácil, então o que podemos fazer? Essas pessoas, em termos normais, iam ter que pagar a luz? Sim,
iam ter que pagar a luz. Ok. Qual é o valor que iam ter que pagar? R$20. O governo pega do orçamento, não de nós, do orçamento, e entrega um bi. E diz, ok, vocês iam gastar R$20. Esses R$20 podem pagá-lo para devolver essa questão de geração de energia eólica. E aí resolve o governo com a pessoa, não conosco que temos que pagar. Por quê? Energia solar. Não, Fala, e até Gani. porque tem muita gente que é pobre ou classe média baixa que também vai ser onerada, né? Que também vai ser prejudicada. Então, acho que eu tenho que dar condições das pessoas saírem da pobreza e não essa coisa de dependência do governo. Agora, uma questão, Gani, eu vou fazer essa pergunta para vocês três. Você acha que essa população não deveria ter acesso a placas de energia solar? Eu acho que, de alguma maneira, a gente deveria pensar num acesso a essas populações, aí diminuindo a ineficiência do Estado, não onerando a classe pobre, classe média baixa ou toda a classe média. Existem gastos muito ineficientes e que poderiam ser direcionados para essas placas solares, por exemplo. Deveria sim. Concordo contigo. Deveria sim, e vou te dar uma solução, uma alternativa para o governo. Faz uma proposta pública-privada, uma parceria pública-privada, e o governo coloca num site empresas que ajudam a geração de energia solar para baixa renda, e parte do valor transfere para o que for uma publicidade. E aí você consegue diminuir o custo. Acaba com o subsídio do automóvel, 500 milhões, transfere para isso. Pronto, para que subsídio para o automóvel? Não seria melhor para a energia elétrica? Piperno, estou olhando você muito descrente para as propostas que foram colocadas pelos amigos. Respondendo a sua pergunta, sim, porque a indústria automobilística historicamente recebe, nesses últimos 10 anos, cerca de 6, 7 bilhões por ano de subsídios, benefícios, como todos os grandes setores industriais, como o grande agronegócio, como todo mundo que tem alguma condição boa. Eu, por exemplo, nós aqui que moramos em bairros bons, de alguma forma a gente recebe muito mais benefício do que essas populações marginalizadas. Gustavo Segré. Eu tinha parte da água e tudo era com energia, e gastava muita energia. E aí eu investi numa questão de gás, mas eu investi e vou recuperando parte do investimento em função do que eu poupo da parte da energia que não estou pagando porque tenho gás. Isso poderia ser aplicável e o governo pode fazer isso, mas não precisa cobrar das pessoas que tira compulsivamente para dar para alguém por uma determinação do governo. Isso que está errado. A gente fala também desse benefício no mesmo momento em que o governo fala sobre ampliar a margem para aquisições de imóveis por meio do programa Minha Casa Minha Vida. É possível fazer uma relação de uma coisa com a outra, no teu ponto de vista, Gani? No final das contas, é essa ideia de dinheiro abundante. Só que a gente está com um problema fiscal. A pergunta é, da onde que vai vir o dinheiro? Por quê? Porque um financiamento, seja da conta de luz, um financiamento para adquirir carro popular, entre aspas, carro popular, um financiamento para adquirir a casa própria, tudo isso é pago por alguém, é pago pela sociedade. O orçamento do governo é limitado. O que precisa é de uma reforma administrativa para enxugar gastos públicos, porque isso vai ter um efeito na redução da pobreza, à medida que vai ser possível reduzir carga tributária e redução de taxa de juros. Fábio Piperno. Concordo em 1000%, porque eu quero ver o liberalismo brasileiro defender exatamente esse tipo de coisa. Corte de tudo. Vamos cortar, vamos cortar. Mas o que é o liberalismo brasileiro? O liberalismo brasileiro é aquele, você imagina a pirâmide. O liberalismo brasileiro, ele defende o corte aqui embaixo. Eu quero que o liberalismo brasileiro continue defendendo todos os cortes, mas começando lá por cima. Deixa quem precisa por último. Gustavo Segré. Eu concordo, deveria atender todas as questões, mas sabe como se sai da pobreza, como se melhoram as coisas? Gerando emprego. Isso. Você não precisa dar ajuda social quando a pessoa tem a possibilidade de ter um emprego. Mas sou contra a ajuda social se a pessoa tem a possibilidade de trabalhar e não trabalha. Não deveria ser. Mas eu concordo com o Alan na questão de quando você não cuida do recurso, que é uma questão escassa, você pode gerar o aumento da emissão monetária, isso vai gerar inflação, o aumento da emissão de títulos, que já está previsto que vai aumentar a relação de dívida pública versus PBI, 84 deve terminar por cento nesse ano, para 96 daqui a 5 ou 6 anos,
ou você aumenta a carga tributária. Qualquer uma dessas questões se soluciona com uma única forma: diminui o gasto público. Gani. Não, só tenho que concordar com o Segré em relação ao liberalismo brasileiro. Sim, vamos acabar com todos esses subsídios, começando... Mas se consegue enfrentar os lobbies para acabar com todos esses benefícios, esse é o grande problema. E tem que ter coragem para enfrentar isso, Evandro. Você tocou num ponto crucial. Você pega, por exemplo, né, teve um estudo do Banco Mundial que traz isso. No Brasil, os funcionários públicos, eles ganham, em média, 67% a mais do que o setor privado. A relação está inversa, porque o setor privado você tem mais risco, portanto, você deve ganhar, na média, mais. Né? O funcionário público, ele tem mais estabilidade. Aqui, não, você tem estabilidade e dinheiro. Então, tá ao contrário essa lógica. É claro que não vai dar certo. Piperno, tem 40 segundos para você. Bom, imagina que a cidade de São Paulo se torne um país independente. Quem é que vai ter mais poder de lobby? Quem mora nos Jardins, Itaim, Moema, enfim, no meu bairro e tal, ou o cara que mora, por exemplo, em São Miguel Paulista, no Capão Redondo e tal. Então, é aí que a gente vê a força dos lobbies e quem vai ser mais ou menos beneficiado se o Estado, de fato, resolvesse cortar tudo. Segré, 15 Depende da segundos. quantidade de eleitores. Depende da quantidade de eleitores. Por que muitos setores econômicos não são atingidos pelo governo? Porque bancam as campanhas. Por isso que não são atingidos. E quem tem grana para bancar a campanha? Então, os que recebem do governo.